Esse mês nós estamos tratando de um tema, um assunto delicado, né? Um assunto que às vezes é tabu, um assunto que às vezes incomoda a gente um pouco, um assunto que às vezes mexe um pouquinho com a nossa maneira tradicional de enxergar Deus, de enxergar a maneira como Deus age, quem Deus é, ou como é que Ele faz as coisas em relação a nós. E nós chamamos, né, a mensagem desse mês de Enquanto Isso. E a ideia é a gente responder o que você faz quando não há nada que você possa fazer. Quando você está enfrentando uma situação ruim, uma situação desagradável, algo ruim acontece com você, e você ora e você pede a Deus, e Deus não faz nada em relação àquilo, e você vai ao médico, o médico não tem resposta para aquilo também, ou a resposta do médico é, você vai ter que viver com isso é a sua nova condição de vida, você vai ter que se adaptar a essa situação, ou às vezes uma situação no casamento que foge do seu controle, e você por algum motivo perde o seu casamento, e aí essa é a sua nova situação, a sua nova condição. O que fazer quando não há nada que a gente possa fazer? O que fazer quando a gente está no meio de uma situação que você não tem absolutamente controle nenhum sobre essa situação e aparentemente Deus também não está respondendo positivamente a essa situação? Então, na primeira mensagem nossa, nós vimos através da vida de Lázaro e através da vida de João Batista que, enquanto isso, Deus não está ausente da sua vida, Deus não está indiferente ao que está acontecendo com você e não necessariamente Deus está bravo com você. Não é porque você está passando por alguma situação que não tem uma saída, que não tem uma solução e que aquilo se torna uma condição da sua vida, é o seu novo normal, é assim que você vai viver agora a sua vida. Não quer dizer que porque Deus não interferiu, Deus esteja ausente, Deus esteja indiferente, Ele não saiba o que está acontecendo com você, ou Ele não ligue para aquilo que está acontecendo com você. Não quer dizer que Deus está bravo com você e que aquilo que está acontecendo é porque Deus está te punindo, está te castigando, porque talvez você fez alguma coisa que incomodou a Ele. Na semana passada, a gente viu através da vida de Paulo uma segunda situação, uma segunda resposta para isso, que enquanto isso, nós podemos aceitar isso que nós estamos passando como um presente que nos é dado por Deus, que tem um propósito e que tem uma promessa. Às vezes, o propósito a gente ainda não sabe. O propósito é algo que a gente só vai descobrir um pouco mais à frente na nossa vida. A gente viu na vida de Paulo que quando Deus colocou um espinho na carne dele e deixou ele passando por uma situação que por 3 momentos da vida dele ele pediu que Deus retirasse aquilo dele, e aquilo causava sofrimento, angústia para ele, e Deus diz, não vou retirar. No momento em que Paulo passava por aquilo, ele não sabia por que ele estava passando por aquilo, mas ele sabia qual era a promessa de Deus. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para que você possa passar por isso. Depois, Paulo entendeu por que ele estava passando por aquilo. Depois que as situações foram resolvidas, depois que ele amadureceu mais, depois que ele avançou na experiência dele com Deus, ele entendeu por que aquilo tinha acontecido. Agora, enquanto isso, enquanto ele não podia fazer nada em relação àquele problema que ele tinha, ele entendeu que a graça de Deus bastava na vida dele e que havia um motivo, havia um propósito para aquilo estar acontecendo. E nós vimos que a situação que Paulo estava passando, Paulo foi uma pessoa responsável por plantar a maioria das igrejas daquela época, Paulo foi provavelmente o maior pregador do evangelho de todos os tempos, mas que por algum motivo Deus coloca nele algo que era doloroso, humilhante, angustiante e permanente. Não ia sair, não ia mudar, por mais que ele pedisse, Deus ele não ia retirar aquilo da vida dele. Agora, de alguma forma, Paulo continuou confiando em Deus. Ele continuou acreditando, ele continuou crendo que ele devia continuar fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E foi pelo fato de Paulo continuar fazendo aquilo que ele tinha sido chamado para fazer que ele se tornou Paulo. Como a gente brincou semana passada, Paulo é nome de filho e Nero é nome de cachorro. E todos nós conhecemos Paulos, alguns
conhecem Nero, e Paulo se tornou quem se tornou. Agora, uma das coisas que Paulo deixa de lição para a gente é que, mesmo em momentos ruins da nossa vida, mesmo em momentos que a gente esteja passando por situações em que a gente não sabe ou não tem como sair delas e não sabe ou não está entendendo direito por que isso está acontecendo, Paulo diz que existe a possibilidade da gente viver esse momento com contentamento. Existe a possibilidade da gente passar por essa situação e ainda assim não permitir que os fatores externos afetem o nosso interior. E se você parar para dar uma estudadinha rápida em religiões de maneira geral, você vai descobrir que todas as religiões, ou quase todas as religiões, todas é muito que tem tanto que às vezes a gente pode descobrir uma que não tem isso aí, mas basicamente as religiões que a gente conhece, as religiões que a gente escuta falar delas, todas elas falam sobre paz interior. Todas elas falam sobre você de alguma maneira tentar ficar em paz com você mesmo, independente daquilo que está acontecendo lá de fora. E o que a gente vai ver de interessante é que Paulo conseguiu, e Paulo ensina para a gente como que ele conseguiu viver dentro dele, internamente, esse momento, essa vida de satisfação, não importando o que estava acontecendo no exterior. Paulo diz para a gente que em Cristo é possível encontrar contentamento, ainda que não haja controle algum sobre o que está acontecendo sobre você. E aí que é interessante, porque a gente primeiro, na nossa primeira mensagem, a gente trabalhou a questão da segurança. Deus ama a gente, não importa o que você está passando, Deus ama você, Deus se importa com você, Deus sabe o que está acontecendo com você. Domingo passado nós vimos que Deus tem um projeto para isso, que enquanto você passa por isso, Ele lhe oferece a graça dEle para que seja possível que você viva essa situação. Agora, o que a gente vai ver hoje é que você pode passar por isso contente. Você pode passar por isso sem que isso seja um grande fardo na sua vida, e aí isso é uma escolha que a gente tem. É a decisão que a gente vai tomar. Bom, eu tenho que passar por isso, isso está acontecendo, eu já orei, a gente falou que não é questão de comodismo, de você se conformar com coisas ruins, você já orou, você já buscou soluções, você já descobriu que não tem o que fazer, e você descobriu que é assim que as coisas vão ser, então você pode escolher como é que você vai passar por esse momento. Você vai ficar insatisfeito, você vai ficar para baixo, ou você vai, a partir da sua compreensão daquilo que Deus está fazendo na sua vida, encontrar contentamento naquilo que está acontecendo com você. Nós vimos também semana passada que Paulo ele era um perseguidor da igreja. Ele entra na história como alguém que perseguia a igreja, que matava cristãos. E depois, quando ele se converte, ele vai viver o inverso. Ele se torna o maior propagador do evangelho da época dele, possivelmente de todas as épocas. E quando a gente observa essas atitudes de Paulo, a gente descobre que Paulo ele não era uma pessoa passiva. Como às vezes a gente vê, sei lá, no budismo, no hinduísmo, nas religiões orientais, que o cara que encontra paz interior, ele é um cara passivo. Ele é um cara zen, parece que a voz dele até muda, né? Ele tem aquela tonalidade de voz diferenciada. Paulo não era assim. Quando a gente lê sobre Paulo, quando a gente vê as coisas que Paulo escreveu, a gente descobre uma pessoa extremamente ativa, extremamente enérgica, uma pessoa que estava transformando o mundo. A gente não está vendo uma pessoa que está simplesmente adquirindo coisas para si, paz interior para si. A gente vê uma pessoa que era inconformado com a maneira como o mundo era. E essa pessoa dedica 20 anos da vida dele à pregação do evangelho, e chega um momento no final desses 20 anos que ele se encontra preso, que ele vai para a cadeia por pregar o evangelho, e de repente ele encontra a vida dele ameaçada de morte, porque a sentença para aquilo que ele estava fazendo era a morte. Então ele já está na expectativa de ser morto, de ser executado, e aí ele está na cadeia, e na cadeia em Roma ele não tem o que fazer, ele não tem para onde fugir, ele não tem para onde ir, ele não tem como escapar daquela situação. Paulo está vivendo enquanto isso. Ele está vivendo um momento
em que não há nada que ele pode fazer para resolver aquela situação. E cadeia naquela época era um lugar extremamente desagradável. As cadeias naquela época eram lugares que não tinham condição sanitária nenhuma, não tinham condições de higiene nenhuma, não existia direitos humanos naquela época. A pessoa era jogada numa cela escura e fria, muitos deles morriam antes até do julgamento, dependendo do tempo que demorava o julgamento, pelas condições que eles ficavam acondicionados ali dentro, com pneumonia, tuberculose, uma série de outras coisas. Eles simplesmente jogavam uma comida para manter a pessoa enquanto ele estava ali aguardando o julgamento. E enquanto ele ficava aguardando o julgamento, a gente vai observar que Paulo, podendo reclamar, ficar insatisfeito, e a gente nem sabe se ele ainda estava com um espinho na carne, além de estar preso, ele toma uma decisão na vida dele que muda não só a vida dele, como a vida de muitas outras pessoas. Enquanto ele estava na cadeia, enquanto isso, ao invés de ele ficar simplesmente aguardando o pior, ele resolveu escrever algumas cartas que se tornaram as cartas mais lidas da história da humanidade. Enquanto Paulo estava na cadeia, Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas cartas que Paulo escreveu, que estão na Bíblia hoje, elas fazem parte do conjunto mais vendido na história da humanidade. E Paulo escreveu isso na cadeia. Enquanto ele estava preso, ele estava mudando o mundo. Ele estava mudando a maneira das pessoas enxergarem a vida. Paulo estava mudando o Império Romano, que estava aprisionando ele, achando que estava vencendo o cristianismo, achando que estava derrotando aquela seita que tinha se espalhado e que era um bocado de gente ignorante, gente que praticava incesto, gente que comia criança nas suas reuniões, porque era isso que eles pensavam a respeito do cristianismo. Enquanto Paulo estava na cadeia, o Império Romano acreditava que estava sufocando aquela religião. Na verdade, Paulo estava transformando o mundo a partir da cadeia. A partir de uma situação onde ele não tinha controle absolutamente nenhum sobre se ele ia continuar ali ou se ele ia sair dali. Isso numa época em que ele já tinha aproximadamente 60 anos, numa época que a expectativa de vida era 60 anos, numa época onde ele já tinha passado por uma série de problemas, onde alguns historiadores dizem que ele já tinha, além de coisas normais, de espinho na carne, essas coisas, que ele já tinha algumas doenças, que ele provavelmente tinha reumatismo, que ele provavelmente tinha problema nos ossos, e que ele provavelmente tinha problema nos olhos. Com todas essas condições de vida na cadeia, Paulo estava transformando o mundo. Paulo estava escrevendo cartas que você lê e você descobre que não tem um traço de amargura nessas cartas. Você descobre que não tem um traço de insatisfação. Você descobre que não tem um traço de descontentamento com Deus, nem um traço de que, puxa Deus, eu gastei minha vida inteira te servindo e o Senhor está me deixando nessa condição, 20 anos plantando igrejas pelo mundo, espalhando o evangelho, o Senhor está permitindo que eu viva esse tipo de situação. Pelo contrário, o que a gente vai encontrar nessas cartas é encorajamento para que as pessoas vivam mais do que o que ele viveu. Que as pessoas continuem, que vale a pena, que é isso aí e que há contentamento. Mesmo enquanto a gente pode estar vivendo algumas dessas situações. Agora, o que é interessante é que Paulo não tinha ideia do que ia acontecer a partir daquilo que ele estava fazendo. Paulo, ele não estava escrevendo aquelas cartas pensando, eu estou transformando o mundo e daqui a 1000 anos, 2000 anos, as pessoas colocarão o meu nome nas suas cidades, colocarão o meu nome nos seus filhos, nas igrejas que vão ser construídas. Paulo não sabia nada disso. A expectativa de Paulo é que ele ia morrer e ele ia ser só mais um no meio de tantos cristãos que a gente não sabe o nome dessas pessoas. Paulo cita nomes ali, por exemplo, ele fala sobre Epáfras. Quem foi Epáfras? A gente não tem a menor ideia de quem foi Epáfras. Alguém que também dedicou a vida dele para o evangelho, alguém que também viveu para o Senhor, alguém também que
espalhou a mensagem de Deus e que morreu e que ninguém chama Epáfras. Às vezes alguém chama, né, Kélita? Que descobrem Kélita na Bíblia podem descobrir Epáfras também e colocar. Mas com essas exceções, tem o Kenani também, com essas exceções, não tem nenhuma cidade que eu conheço que chama Epáfras. Né? Eu nem sei se Santo Epáfras é santo de que causa. O que a Igreja Católica fez canonizando esse sujeito? Paulo não sabia que ele se tornaria quem ele se tornou. Agora, ao invés dele se fechar, por causa da decisão dele de se manter fiel a Deus, mesmo enquanto ele estava vivendo uma situação que ele não tinha controle absoluto nenhum sobre ela, não só ele, como nós aqui hoje somos abençoados por aquilo que ele fez quase 2000 anos atrás. Qual que era a chance, imagina comigo, qual que era a chance de um sujeito escrever uma carta, uma cópia, dentro de uma prisão romana, entregar isso para um soldado romano, um carrasco dele ali na época, para que ele enviasse isso para uma outra cidade, a quilômetros de distância dali, e que essa carta sobrevivesse 100 anos, que seja, na história. Nós não temos documentos que o próprio Nero escreveu. Nós não temos cartas que César escreveu enquanto ele estava vivendo a vida dele. Qual era a chance da carta de um prisioneiro sobreviver 100 anos? E, no entanto, nós estamos lendo isso até hoje. Só porque Paulo decidiu, enquanto isso, se manter fiel a Deus, manter a sua fé, manter as suas atitudes exatamente como era quando Deus estava fazendo o bem para ele, ou quando as coisas estavam indo tranquilo na vida dele. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com a sua decisão de se manter fiel a Ele, no meio de situações em que você acha que não tem mais nada que pode ser feito. Você não tem ideia de onde Deus pode te levar. Você não tem ideia de o quanto você pode abençoar pessoas. Se você faz a opção de se manter fiel a Deus, enquanto você não pode fazer nada para mudar a situação que você está vivendo. Algumas vezes, é em meio à adversidade que Deus faz as coisas mais maravilhosas para a gente e, através da gente, para outras pessoas também. Agora, em uma dessas cartas, Paulo ele conta para a gente um pouco sobre esse segredo, o que ele aprendeu enquanto ele estava vivendo essa situação. Lá em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, se você quiser abrir, você vai ver que Paulo ele diz o seguinte. Ele vai explicar para a gente como é que ele aprendeu isso. Ele diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. O que a gente tem aqui nessa situação é que as pessoas da igreja de Filipos, da cidade de Filipos, eles resolveram enviar uma ajuda para Paulo. Ele estava na cadeia, e aí ele recebe essa ajuda, ele recebe esse presente dessa igreja, sei lá, talvez comida, livros, um doce, sei lá, coisas que ele poderia usar enquanto ele estivesse ali preso, uma roupa para ele se aquecer um pouco melhor. Ele recebe esse presente da igreja de Filipos, e a partir disso é que ele vai então escrever essa carta, entre outras coisas também para agradecer a eles, porque eles tinham dado esse presente para ele. Olha o que ele continua falando. O qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Se a gente parar para pensar e entender o que está acontecendo aqui, a igreja de Filipos era uma igreja que ajudava Paulo enquanto ele ia pelo mundo pregando o evangelho. A igreja de Filipos era uma igreja que sustentava Paulo como missionário da igreja. Então a igreja dava um certo quantia de dinheiro, de provisão para que ele pudesse ir indo para uma cidade, ir para outra, e não sei o quê, e não ter que se preocupar em
trabalhar para ganhar o dinheiro em alguma situação secular e usar todo esse tempo para pregar o evangelho, pegar as pessoas que tinham acreditado no evangelho, discipular essas pessoas, treinar líderes naquele local, estabelecer uma igreja, deixar líderes lá e sair dali para poder ir para um outro lugar. O que acontece é que nesse meio tempo, e a própria igreja de Filipos, ela foi fundada por Paulo. Se você ler lá no livro de Atos, você vai descobrir que Paulo é que também evangelizou essas pessoas, alcançou essas pessoas, estabeleceu uma igreja lá na cidade, e aí essa igreja então passou a contribuir, a ajudar financeiramente Paulo enquanto ele estava pregando o evangelho por todo mundo. O que a gente vai perceber nessa situação é que Paulo ele recebeu uma ajuda da igreja, mas alguma coisa aconteceu que ele parou de receber essa ajuda. E Paulo então ele foi preso, e Paulo estava na cadeia, e uma parte do tempo que ele estava na cadeia, a ajuda não chegava mais. Parte do tempo que ele estava lá, essa igreja de alguma maneira cortou o sustento dele, cortou a contribuição que fazia para ele. E aí é isso que ele está falando, ó. Uma vez mais renovastes o que vocês já tinham antes, mas faltava oportunidade. Paulo viveu, além de todas as situações, enquanto isso com a própria igreja. Um tempo em que a igreja ajudava, parou de ajudar e depois voltou a ajudar. O que você faria se você estivesse numa situação como essa no lugar de Paulo? Reclamaria da igreja? Chamaria a igreja de ingrata? Pensaria assim, puxa vida, plantei aquela igreja, preguei para aquelas pessoas converteram por minha causa, aquelas pessoas cresceram na fé por minha causa, aquelas pessoas só têm a salvação da vida eterna da alma delas por minha causa, e agora eles pararam de me ajudar? E agora eles não contribuem comigo mais, agora eles não me ajudam, agora eles me deixam passar necessidade. A gente vai ver na sequência que ele passou necessidade nesse meio tempo. O que você faria com uma situação, ou em uma situação como essa? Às vezes, por muito menos a gente chama uma pessoa de ingrato. Por muito menos a gente tem um sentimento negativo em relação a alguma pessoa. O que você faria? Reclamaria com Deus? Deus, plantei aquela igreja, agora o Senhor me abandona. Ajudei aquelas pessoas e agora o Senhor me deixa aqui na mão. Deus, por que isso? Dediquei o meu tempo e agora o Senhor deixa essas coisas acontecer? Faria greve? Não prego mais enquanto a ajuda não chegar. Não planto mais nenhuma igreja até que a ajuda seja restabelecida. Que é o que os trabalhadores normais fazem quando eles têm o seu salário cortado. O que você faria se você estivesse na situação de Paulo? Se deprimiria, talvez? Se fecharia em si mesmo e começaria a pensar que mundo ruim, que mundo cruel? Agora, quando a gente vê a resposta de Paulo, olha o que ele diz para a gente no versículo 11. Eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A ação da igreja de faltar com ele naquele momento deixou ele em situação de pobreza. E pobreza naquela época é muito mais forte do que pobreza hoje dentro das condições que eles viviam lá. Ele estava preso, ele não podia fazer nada em relação a isso. E agora ele estava sem sustento e ele também não podia fazer nada em relação a isso, porque ele não podia sair para trabalhar também. Porque ele estava na cadeia por ter pregado o evangelho. Agora Paulo diz que ao invés dele ficar reclamando, ao invés dele xingar a igreja, ao invés dele reclamar com Deus, ao invés dele se deprimir, enquanto isso, ele estava aprendendo alguma coisa. Enquanto isso, ele estava vivendo um processo que estava levando ele a ser uma pessoa contente com a vida dele, independente do que acontecia do lado de fora. É interessante que a palavra que Paulo utiliza aqui para contente, no grego, é a palavra autarkis. É a mesma raiz da palavra autarquia que a gente usa até hoje para definir algumas esferas de governo, algumas empresas do governo são chamadas de autarquia, que é a ideia de que se basta a si mesmo, que se é suficiente a si mesmo. Paulo diz que enquanto ele estava vivendo um tempo de privação, que ele não tinha controle sobre aquilo, ele aprendeu a conseguir encontrar suficiência
dentro de si. E a gente vai entender um pouco sobre como é que é essa suficiência dentro de si. Agora, eu não sei você, mas quando eu leio isso, eu penso comigo mesmo e eu oro para Deus. Deus, eu quero aprender isso. Eu quero entender esse negócio. Eu quero sentir isso dentro de mim. Eu quero conseguir superar qualquer situação externa a partir de estar contente interiormente. De sentir essa paz que independe das coisas de fora para eu poder sentir. E Paulo, como a gente estava falando, ele não era uma pessoa apática. Paulo, ele era um homem ambicioso. Antes de converter, a vontade de Paulo, a meta da vida de Paulo era matar todos os cristãos do mundo. Ele não estava contente só em expulsar cristãos de Jerusalém. Ele não estava contente só em prender pessoas ali. Ele não estava contente só em ficar debatendo verbalmente com um cristão se Jesus era o Messias ou não era o Messias. A decisão de Paulo era: a minha vida vai servir para exterminar esses blasfemos, que era como ele pensava que os cristãos eram, da face da terra. E quando ele conseguiu, com a morte de Estevão, mandar quase todos os cristãos embora de Jerusalém por medo dele, de Paulo, ele vai nos chefes dele lá, pega alguns documentos para poder agora ir para Damasco, a próxima cidade que tinha mais cristãos. E é justamente no caminho entre Jerusalém e Damasco, quando ele estava com sangue no olho, de vou matar essa galera toda, é que ele encontra com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, o sangue no olho dele continua, só muda de direção. Ele fala: não, antes eu queria matar todos os cristãos, agora eu quero que todas as pessoas do mundo sejam cristãos. Essa é a decisão de Paulo. Esse é Paulo. Não é um cara conformado. Não é um cara assim que está aceitando a vida como ela é, naturalmente. Personalidade muito forte que Paulo tinha. Agora, ele está dizendo que apesar da sua personalidade e apesar das circunstâncias externas, apesar de quem ele era e apesar do que estava acontecendo com ele, ele aprendeu a estar contente com aquilo que acontecia com ele. Completamente diferente de ser apático, de aceitar passivamente que abusos aconteçam, que problemas aconteçam. Não é isso que Paulo fazia. Mas quando não tinha mais nada para fazer, ao invés de reclamar, ao invés de ele se indignar contra Deus, ele ficava contente. Olha o que ele diz no versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tem experiência. A gente vai ver daqui a pouco que quem não está exagerando, não. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu sei ter mais do que eu preciso, eu sei ter além das minhas necessidades, e não ficar apegado a isso, e não ficar viciado nisso, ao ponto de que quando essas coisas me faltam, eu fico insatisfeito com a vida. Eu sei ter tudo e eu sei ter nada. Quando eu tenho tudo, isso não me afeta. E quando eu não tenho nada, isso não me afeta. De maneira que não é ter tudo o que traz felicidade para mim. É bom, claro, ter tudo. É óbvio que se você tem a oportunidade de ter as coisas, você pode ter. A Bíblia ela não é asceta, ela não prega ascetismo, ela não diz que a gente tem que fazer voto de pobreza, ela não diz que a gente tem que ficar se martirizando de propósito, que você, eu tenho a oportunidade de comer esse negócio, mas não vou comer porque eu preciso sofrer um pouco. A Bíblia não ensina isso pra gente. A Bíblia diz que se você tem a oportunidade de comer, você pode comer, se você não tem a oportunidade de ter, você pode ter. Agora, se aquilo te falta e você não tem a oportunidade de comer e você não tem a oportunidade de ter, você precisa estar satisfeito da mesma maneira que você estava quando você tinha, porque a sua satisfação não está baseada em se você tinha ou se você não tinha. É muito mais legal ter. Mas quando você tem, você não pode viciar naquilo ao ponto de que o dia que você não tiver,
isso muda o rumo da sua vida. Isso afeta a maneira como você enxerga a Deus, a sua fidelidade para com Deus. Se a gente voltar lá no versículo 11, a gente vai ver uma outra coisa, que quando Paulo fala lá que ele aprendeu a viver contente, é um termo hematom, que é um termo que só aparece uma vez na Bíblia. Essa passagem, esse sentido dessa passagem, ela não aparece em outras passagens bíblicas quando fala sobre aprendizado. Porque o que é curioso é que Paulo ele tomou emprestado uma palavra que ela também era utilizada naquela época para falar a respeito de seitas secretas, de tipo, não existia maçonaria naquela época, mas é como se fosse maçonaria nos dias de hoje. Essa palavra ela traz a ideia de ser iniciado. É a ideia de que você está dentro de uma preparação para alguma coisa posterior àquilo, que não é para todo mundo. Que não é todo mundo que faz parte, que não é todo mundo que tem aquilo ali. Quando Paulo fala sobre esse aprendizado, ele está mostrando, trazendo para a gente, tentando trazer para a gente a ideia de que nós podemos ser iniciados no contentamento. Nós podemos viver uma preparação. E aí é um processo, não é uma coisa instantânea, é uma coisa que acontece de repente na vida da gente, mas a gente pode viver uma preparação para que de repente isso encaixe na nossa vida, para que de repente isso seja realidade na vida da gente. É como se fosse a ideia de aprender um segredo. Paulo fala assim, olha, eu aprendi, eu fui iniciado em uma vida de contentamento. Quando a gente olha as coisas que Paulo passou, eu separei aqui um trecho de 2 Coríntios 11, do 23 ao 28. Olha só tudo o que Paulo tinha vivido até o momento que ele escreveu isso. Alguns acham que ele ainda viveu mais coisa depois, mas olha só o que é que ele fala. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Os judeus naquela época, quando eles iam castigar uma pessoa, naquela época não existia pena de cadeia. Cadeia é um negócio recente na história humana, isso porque não tem sentido nenhum você deixar uma pessoa na cadeia. Então naquela época eles prendiam a pessoa por um pouco de tempo para que ela aguardasse o julgamento e recebesse uma de 3 punições. Ou a pessoa recebia uma multa pecuniária, tinha que pagar alguma coisa por ter feito alguma coisa dependendo do crime que ela tinha cometido, a pessoa apanhava bastante em praça pública por conta daquilo que ele tinha cometido, a pessoa era condenada à morte se eles achavam que o crime da pessoa era um crime absurdo e que talvez a pessoa não teria conserto mais. Então não existia sentido para eles e para toda a história da humanidade até 200 anos atrás você manter uma pessoa dentro de uma cadeia esperando absolutamente nada para poder depois sair da cadeia ou voltar para o crime ou viver uma vida ruim, que é o que acontece na maioria das pessoas que acabam presas. Então, Paulo, 3 vezes, ele sofre a pena média dos judeus. Quando eles amarravam um sujeito num local público e açoitavam 40 vezes menos 1, 39 vezes, porque Deus dizia que tinha que açoitar 40 vezes no Antigo Testamento, quando Deus ele cria essa pena como uma das penalidades de crime, e aí o judeu, para não correr o risco de contar errado e bater 41 e pecar contra Deus, então eles batiam uma menos, que se errasse, estava tranquilo. Né? Então é isso que Paulo está falando, 5 vezes ele tomou. Se a gente somar ali, 195 chibatadas ao todo dos judeus. Aí, fui 3 vezes fustigado com varas. Aí isso é para os não-judeus. Os não-judeus batiam. Aí eles não queriam saber, não tinha conta. Vai batendo até cansar, faz aí o que acontece. Então fui fustigado com varas. Uma vez apedrejado. A gente tem esse relato lá no livro de Atos, do apedrejamento de Paulo. Em naufrágios, 3 vezes. A gente tem um na Bíblia. E aí, em um desses naufrágios, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Paulo ficou 1 dia e 1 noite inteiro garrado num pedaço de madeira, ou num barril, ou em sei lá o quê, boiando no mar, sem saber se ia afundar, não ia afundar, se estava levando ele para o meio do mar, se estava jogando ele para a costa do mar. 1 dia e 1 noite, boiando no mar, esperando alguma coisa acontecer na vida dele. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores,
em perigos entre patrícios, que eram judeus, né? Em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Às vezes nem na igreja Paulo encontrava conforto para a vida dele. E a gente vê muito, Paulo escreve muito sobre isso, sobre esses problemas que ele tinha com esses falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, sem dormir muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Aqui não é o jejum que ele fazia voluntariamente para se consagrar a Deus, é o jejum obrigatório, que não tem comida e essa é a condição que você tem que viver, né? Em frio e nudez, que muitas vezes quando eles eram aprisionados naquela época, eles tiravam a roupa do sujeito e deixavam ele nu, passando o tempo que ele estava na cadeia, sem nenhum tipo de roupa, para ele sofrer mais e ficar, além da humilhação da nudez, passando frio. Aí ele fala assim, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Além de tudo isso, eu ainda fico aqui preocupado. O que está acontecendo com esse pessoal lá de Corinto? O que está acontecendo com o pessoal de Filipos? O que está acontecendo com o pessoal de Éfeso? E eu preciso escrever para eles, eu preciso falar com eles, eu preciso visitar eles, eu preciso confirmar eles. Ele ouvia os problemas que aconteciam nas igrejas, aquilo deixava o coração dele pesado em relação a alguma coisa que precisa ser feita. Gente, esse é Paulo. A gente não está falando assim, de um problema, a gente não está falando de uma doença, a gente não está falando só de uma situação. Essa é a situação de vida que Paulo enfrentou. Como que depois de tudo isso, ele ainda podia estar contente? A gente, assim, talvez passar uma quarentena de açoites menos um ali, já ia precisar procurar um psicólogo e fazer um tratamento para tirar o trauma da gente. Olha o que ele passou. E depois de passar por tudo isso, ele fala assim, eu aprendi a viver contente na minha vida. A resposta está em um dos versos bíblicos mais usados fora de contexto da história da igreja. Lá no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 13, Paulo diz assim, tudo posso. Tudo o quê? Essas coisas que a gente viu aqui em cima agora. Essas coisas que a gente listou aqui em cima agora. Todas essas coisas que a gente mencionou. É isso que ele está dizendo quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer situação dessas e outras que virão em Cristo, que é quem me dá força para ver isso. Esse é o segredo de Paulo. A força não vinha dele. Ele não encontrou paz interior nele. Ele não se tornou um autárquico a partir de si. Mas Jesus vivia dentro de Paulo. E olha que interessante. Ele vive dentro da gente também. E Paulo resolveu acessar essa vida interior de Jesus nele, para poder encontrar essa autossuficiência, para que ele pudesse viver qualquer situação sem ser abalado, sem permitir que aquilo prejudicasse a fé dele, sem permitir que aquilo prejudicasse a maneira como ele ia se relacionar com as pessoas que estavam próximas a ele, sem permitir que ele perdesse o humor e começasse a xingar as pessoas da igreja que tinham parado de ajudar ele naquele período que a ajuda não estava chegando para ele, porque Cristo nele fazia com que ele pudesse passar por todas as coisas. Quando esse versículo é mal utilizado, e a gente tenta usar esse tudo posso para, eu posso conseguir aquele emprego bom, eu posso conseguir a minha vida financeira estável, eu posso conseguir uma casa, eu posso conseguir um carro, eu posso conseguir resolver todos os meus problemas. Quando a gente usa esse versículo errado, a gente perde uma das coisas mais preciosas que a gente tem na Bíblia. A gente perde a oportunidade de aprender esse segredo que Paulo aprendeu. E é aqui que está o segredo. Você pode passar por qualquer situação difícil na sua vida, que de repente você pega e fala assim, eu não consigo passar por isso.
Eu não consigo mais viver. Eu não consigo mais manter a minha honestidade. Eu não consigo mais manter a minha ética, a minha moral. Eu não consigo mais manter os meus votos de casamento. Eu não consigo mais. Você pode pegar qualquer uma dessas situações. Você não pode. Jesus pode. E a gente sabe que Jesus pode porque Ele fez isso na cruz. A gente sabe que Jesus pode porque, não tendo feito absolutamente nada errado na vida dele, Ele tomou a cruz por causa do seu pecado, por causa do meu pecado e do pecado de todas as outras pessoas. E Ele assumiu tudo isso para si. E Ele viveu uma vida dedicada a mostrar quem é Deus para as pessoas. E Ele apanhou, e Ele sofreu, e Ele foi humilhado, Ele foi cuspido, Ele carregou a própria cruz nas costas até o Calvário, foi pregado lá. E pior de tudo isso, Ele recebeu sobre si os pecados da humanidade inteira, que foi muito pior do que a dor física e moral que Ele estava sentindo. Alguém totalmente puro, sem pecado. Por isso que a gente pode ter certeza que Jesus pode. Jesus pode passar por qualquer coisa que você passa. Jesus pode vencer qualquer coisa que você não consegue vencer. E foi isso que Paulo aprendeu. Paulo não podia passar por todas essas coisas que a gente citou aqui. Ser humano nenhum consegue passar por todas essas coisas, como eu falei aqui brincando, mas é sério, um açoite daquele ali já ia ser motivo da gente precisar procurar um psicólogo para tratar os distúrbios que a gente ia ficar em decorrência daquilo. E aí o cara passa por aquilo tudo. Ele não podia. Mas Jesus pode. E Ele pode através de você. Esse é o segredo que Paulo aprendeu. Jesus estava nele. E Jesus pode passar por todas as coisas. Então, quando ele vivia uma situação de enquanto isso, quando ele vivia uma situação que ele não podia fazer nada para resolver, quando ele vivia um momento em que ele não tinha controle absolutamente nenhum sobre aquela situação, ele acessava a vida de Jesus dentro dele. E aí Jesus, através de Paulo, vivia aquilo ali. É por isso que ele fala, eu me tornei uma autarquia. Eu me tornei autossuficiente, porque essa autossuficiência não era dele, mas era de Jesus que vivia nele. Tudo posso nele que me fortalece, porque Ele pode todas as coisas. Você está passando por alguma coisa que às vezes você fala assim, eu não consigo mais viver isso que eu estou vivendo e não pecar. Eu não consigo mais viver isso que eu estou vivendo e fazer o que Deus quer para mim. Você não consegue, mas Jesus consegue. E Ele consegue através de você. Você pode estar vivendo alguma situação onde as coisas não vão bem, no seu casamento, no seu relacionamento, você está indo para casa todos os dias e a hora que chega a hora de chegar em casa, seu coração fica pesado, você não sabe quem você vai encontrar lá na sua casa, que tipo de pessoa você vai encontrar lá. Às vezes é o inverso, a hora que chega a hora dele chegar em casa, você não sabe que tipo de marido vai chegar em casa. E às vezes você está falando com Deus, Deus, eu não aguento mais. Eu não consigo mais suportar essa situação. Você não pode. Jesus pode. E Jesus pode através de você. Talvez sua carreira não está debaixo do seu controle, tem uma outra pessoa que está controlando isso e que está te prejudicando, e que está te perseguindo, e de repente ele não deixa você ter uma promoção, deixa você ter um aumento, e as coisas, a inflação está crescendo, a crise se abateu, o bicho está pegando, e aí você tem a oportunidade de fazer alguma coisa errada, e você pensa, puxa, se eu fizer isso aqui eu consigo dar uma aliviada nas minhas contas, eu consigo dar uma aliviada na minha situação financeira, eu acho que eu não vou conseguir. Você não consegue, mas Jesus consegue. E Ele consegue através de você. Esse é o mistério de Cristo viver em nós. Eu não posso, mas Ele pode. E nós podemos acessar isso dentro da gente. Nós podemos viver isso a partir da vida dele dentro da gente.
E quando nós vivemos isso, não importa o que acontece externamente, nós conseguimos começar a aprender que Ele vive em nós e dá força para que a gente possa viver qualquer situação. Isso é suficiente para a vida da gente. Enquanto isso, aprenda o segredo do contentamento. Cristo em você, te dando poder para você mudar vidas. Cristo em você, te dando poder para você ser diferente. Quando a gente olha para essa figura, a gente só percebe o bonequinho amarelo. A gente não fica prestando atenção nas outras carinhas. A gente dá uma olhada geral e logo o foco da gente é o bonequinho amarelo. Porque a pessoa que consegue viver isso, ela é uma pessoa que faz a diferença e a diferença é percebida pelas outras pessoas. É por isso que Paulo foi quem ele foi. Porque no meio de situações assim, Paulo era um sujeito diferenciado, porque Cristo vivia nele, ele acessava essa vida de Cristo dentro dele. E às vezes a gente já tem Cristo vivendo dentro da gente, mas a gente não acessa esse poder que permite que a gente viva contente em toda e qualquer situação, porque a gente pode todas as coisas naquele que fortalece a gente.